Boa noite. Sou Nelson Sanjade, um dos editores do site beneditonunes.org. Hoje faz 11 anos que o convívio com Benedito Nunes só é possível por meio da sua obra. É por causa dela que nos reunimos mais uma vez. Em 2021, publicamos no site um ensaio escrito por Roberto Vu, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, sobre o livro Passagem para o Poético, Filosofia e Poesia em Heidegger, de Benedito Nunes. Esse livro foi publicado em 1986 e ganhou o prêmio Jabuti no ano seguinte. O ensaio do professor Roberto Vu, cujo link você encontra na descrição desse vídeo, teve boa acolhida entre nossos leitores e acabou virando o pretexto para organizarmos uma conversa entre ele e o professor Ricardo Evandro Martins, da Universidade Federal do Pará. Eles conversam sobre a leitura que Roberto Vu fez de Passagem para o Poético no seu ensaio Passagens entre a Amazônia e a Floresta Negra. Para conciliar a agenda dos professores, a conversa foi gravada com antecedência, no dia 17 de fevereiro de 2022. Agradecemos a Roberto Vu e Ricardo Evandro Martins a oportunidade desse encontro. Sejam bem-vindos e fiquem conosco. Boa tarde, tudo bem, Vu? Boa tarde. Que bom, vamos começar hoje, aqui no dia 17 de fevereiro de 2022, a nossa live, nossa conversa, né, Vu? A convite de André e Nelson Sanjade, para falarmos sobre o seu texto, que foi publicado no site beneditonunes.org, o texto sobre o livro Passagem para o Poético, publicação de 1986, do filósofo paraense Benedito Nunes. E muito obrigado por ter aceitado o convite de poder conversar comigo hoje. Vou que é meu amigo também, além de professor, mestre, inspirador, mas também somos amigos. E uma pena que a gente não faça essa conversa pessoalmente, né? Mas que bom que conseguimos. Bom, só para fazer uma pequena apresentação tua aqui, Vu, Roberto Vu, professor da filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina, professor do programa de pós-graduação em filosofia da mesma universidade. Vu tem uma pesquisa de muitos anos já sobre o filósofo alemão Martin Heidegger e, mais recentemente, também feito uma pesquisa sobre a tradição da filosofia hermenêutica e da retórica, mais recentemente ainda, né? Então, eu acho que esse é um momento muito interessante da gente poder conversar sobre a passagem para o poético, já que esse ano também marca-se os 10 anos do falecimento do Benedito Nunes, filósofo que tanto eu gosto, tanto me inspirou, e eu sei também que foi uma grande inspiração para ti, não é isso, Vu? Isso mesmo, isso mesmo. Bom, eu agradeço o convite, Ricardo, né, o pessoal que também é responsável pela página, pela memória do Benedito Nunes. Fico bastante honrado, bastante feliz de poder conversar um pouco sobre a obra dele e sobre assuntos em comum, né, que nos ligam ao Benedito Nunes de alguma forma, hermenêutica, filosofia, poesia, Brasil, enfim, várias coisas, né, o Pará, então várias coisas que nos são bastante caras, né. E agradeço bastante o convite. Foi uma ocasião muito interessante assim para retomar o Passagem ao Poético, né? Passagem para o Poético, porque foi um dos livros que eu li logo no início, quando comecei a estudar o Heidegger, né? Naquela mesma, isso vamos chutar mais ou menos 99, 2000, né? Então já faz um bom tempo. E naquele momento o livro do Benedito Nunes, ele era enigmático para mim, que estava começando a estudar Heidegger,
porque o Heidegger era enigmático, mas o Benedito também era enigmático, né? Então, nessa conjunção de coisas, eu fui me interessando pelos temas que apareciam lá. Confesso que por muito tempo, muita coisa, para mim, ainda permaneceu enigmática naquele livro, e também no Heidegger, mas, ao longo do tempo, fui começando a entender cada vez um pouco mais alguns dos conceitos, né? E percebendo também com isso a genialidade do Benedito, né? De ter condensado tudo, né? Muita reflexão em uma obra que, para nós, né, que estudamos Heidegger, é um marco na filosofia brasileira, né? Muito Sim. legal mesmo. Eu lembro que uma das nossas primeiras conversas, logo quando nós nos conhecemos, não sei se tu te recordas, em que eu citei o Benedito Nunes, e eu me lembro bem de teres falado que o Passagem para o Poético, posso estar enganado, não sei se daí me confirmas, o Passagem para o Poético foi uma obra que te marcou assim na tua formação, e cheguei até a lembrar que uma dessas correntes de Facebook, né, dos 10 livros preferidos, eu me recordo que isso faz muitos anos, tu postaste dentre a literatura russa brasileira, estava lá dentre os 10 o Passagem para o Poético, como os teus livros preferidos. E eu fico assim muito impressionado com o seguinte, eu infelizmente não fui aluno do professor Benedito Nunes, né? Cheguei só a assistir algumas palestras, troquei uma conversa com ele uma vez. E no teu caso, Hugo, eu não sei se, acho que nunca chegaste a conhecê-lo pessoalmente, Não. mas o legado que ele deixa, filosoficamente falando, né, na obra, como um escritor, te marcou lá aí no Sul, né? Quer dizer, um pensador daqui do Norte, isolado, né? E que deixou um marco, uma influência em ti. Como tu achas que isso estrutura assim o teu pensamento, a tua modo de escrita, o interesse pelo Heidegger? Eu sei, por exemplo, que esse texto, A Passagem para o Poético, era um dos poucos textos no Brasil tratando desse segundo Heidegger, né? Tô certo? Perfeito. Bom, muita coisa, então, né? Eu acho que uma das primeiras coisas que enfim, tua fala toca é o nosso primeiro encontro, né? Ou, enfim, o nosso primeiro contato. E esse contato, se não me falha a memória, foi via uma recepção do meu artigo sobre o neocantismo, né? E naquele momento os teus interesses também giravam em torno do neocantismo e a gente começou a trocar né? Ter essa troca, né? Ter essa conversa e foi uma conversa que se ampliou para vários outros assuntos, né? Biopolítica e outras coisas, né? Hermenêutica do Gadamer, outras coisas. E, sem sombra de dúvida, eu tenho uma admiração muito grande também pela tua obra, né, Ricardo? E acho que, ao longo do tempo, essa troca tem sido muito frutífera, né? Espero que continue para sempre, né? Em relação ao Benedito, de fato, eu acabei não tendo a oportunidade de conhecê-lo, né? A minha graduação até um doutorado minha vida foi bastante atribulada naquele período, então procurei defender o antes possível, né? A minha tese de doutorado. Gostaria de ter tido ele, inclusive, na minha tese, mas não sei se ele ainda estava vivo na época, mas eu sei que por algum motivo eu não pude chamá-lo, né? Não teve como chamá-lo. E aí, mas por outro lado, sem sombra de dúvida, a Passagem para o Poético acaba sendo uma referência muito importante, não apenas para mim, mas para vários estudiosos, especialmente naquela época, cujo acesso ao Heidegger era muito complicado, né? Acesso à bibliografia, a uma discussão mais pormenorizada sobre Heidegger era muito difícil. Era uma outra época também. Hoje em dia, o acesso às informações é muito fácil, né? Então, pela internet,
você baixa, em questão de poucos minutos, dezenas de artigos sobre um determinado tema muito específico, né, que você queira estudar. Mas naquela época era uma época muito complicada, era a época de tirar fotocópias, né, tirar xerox de artigos ou de capítulos que alguma pessoa, por acaso, tinha, e era um acesso muito restrito. E o livro do Benedito Nunes era um dos livros assim mais completos sobre a obra do Heidegger, porque tratava não apenas do primeiro Heidegger, mas também do segundo, né? E dava essa visão de conjunto e tocava em certos temas e em certos textos inéditos do Heidegger em português na época, que a gente não tinha acesso, né? Por exemplo, Kant e o Problema da Metafísica, né? Coisas assim, né? Eram textos de difícil acesso, né? Então, o texto do Benedito ele cumpriu e cumpre essa função bastante importante de dar um leque de opções e de apresentar uma visão de conjunto. Claro, a gente não pode comparar também o acesso que Benedito teve ao escrever o livro com o que nós temos de acesso à obra do Heidegger hoje em dia, que está praticamente, né, na sua integridade, especialmente os cursos, né, e textos, as preleções e tudo mais, né, já devidamente publicados. A gente está na parte agora final das publicações, né, das anotações e uma marginália, vamos dizer assim, na obra do Heidegger, né? Mas a parte principal já está lá. E o Benedito ele não teve acesso a isso, né? Ele não teve acesso a tudo isso que nós temos hoje em dia. E a obra do Benedito ela é bastante interessante porque ela tem um vigor, né? Que ainda hoje em dia ainda faz sentido, né? Ainda nos ensina muito sobre Heidegger, mesmo que ele não tenha tido acesso a várias obras que para nós passam a pertencer ao nosso cotidiano de discussão sobre Heidegger, né? Então, né? Isso é bastante interessante. A linguagem do Benedito, né, nesse sentido, ela talvez tenha sido o estilo, vamos dizer assim, a linguagem estilo, né, talvez tenha sido a coisa que mais marcou, né, nesse período de formação, porque era uma obra sobre Heidegger, mas não era uma obra explicando Heidegger exatamente, né? E isso talvez seja um pouco fácil, né, de entender, especialmente hoje em dia, porque há uma produção muito grande de dissertações e de teses, né, e de obras de todo tipo, né? E muitas vezes as dissertações e as teses, elas têm um caráter mais explicativo, né? Vamos explicitar tal conceito, vamos mostrar a articulação desse conceito com outros conceitos de tal autor, né? Mas de uma forma um tanto didática, né? De mostrar para o leitor, ó, se você quer saber sobre tal assunto, você primeiro presta atenção nesse capítulo, presta atenção nesse livro, presta atenção na relação disso com esses outros conceitos, é um pouco por aí, né? Então a gente aprendeu na academia a fazer isso e aprendeu a ensinar isso também para os nossos orientandos e tudo mais. Isso é importante? É fundamental. Fundamental para quem quer aprender um autor, por exemplo, ou quer aprender um determinado conceito ou algo assim. Mas no caso do Benedito, é um pouco diferente o livro dele. Ele não é um livro explicativo, não é um livro que você vai ler o livro e vai saber assim se situar no pensamento do Heidegger claramente. Ele não vai fazer um mapeamento do pensamento do Heidegger em que você e vai desdobrar isso, né, para ter o domínio sobre esse autor, sobre determinado conceito. De alguma maneira você compreende Heidegger, mas numa espécie de diálogo, confrontação, né? Porque, assim, o que a experiência do livro do Benedito nos faz é não dar mastigado a algo, mas é experimentar algo. E o que se experimenta lá já é o próprio poetar, vamos dizer assim, né? Tal como o Heidegger ensinava, né? Então, de alguma maneira, fazer filosofia, e eu acredito, assim, olhando de fora, né, como um intérprete, eu acredito que o Benedito não poderia escrever de outra maneira nem se ele quisesse, né? É um pouco por aí. O modo, o ritmo dele, o tom, né,
a articulação já é desde o início essa relação entre filosofia e poesia, né? E é por isso que ela é uma obra que se sobressai em relação às outras obras que eu já estudei, que eu já li ao longo do tempo. É por conta disso que eu, né, em algum momento, em vários momentos, né, já fiz referência à obra do Benedito, como não necessariamente como uma obra para entender Heidegger, mas uma obra que dialoga com Heidegger, uma obra de filosofia no Brasil bastante importante, né? Inclusive, numa entrevista que eu dei ano passado, ou retrasado, algo assim, eu coloquei o livro do Benedito, né, como um dos livros que me marcou justamente por esse caráter próprio, né? Quer dizer, trata-se de Heidegger em certo sentido, tudo bem, né? Mas, por outro lado, trata-se do Benedito também, né? Benedito está lá, né? O estilo dele, nós, de alguma maneira, apreendemos pelo contato com o texto, e está sempre lá, né? Cada vez que a gente faz a repetição dessa leitura, está sempre lá também, né? Então, acho que é isso que me marcou mais na minha trajetória, né? Eu li vários livros de, né, autores e filósofos brasileiros muito importantes, né? E livros importantíssimos, cada um na sua área, né? Mas o livro do Benedito ainda eu tenho um certo carinho, né? Justamente por causa desse encontro feliz entre estilo e conteúdo, né? Que é tão raro, né? Que é uma coisa que a gente almeja tanto e é tão raro a gente conseguir esse equilíbrio, né? Né? Enfim, pesar esses elementos e produzir algo que seja é, original, né? Que não soe como algo empolado, uma farsa, né? Mas algo realmente criativo e característico da forma daquela pessoa se expressar, né? Então, um pouco nessa direção que eu entendo que foi a importância da obra Passagem para o Poético para mim, né? Durante todo esse tempo aí, né? Com o passar do tempo, eu deixei de consultar tanto essa obra, né? Acabei me detendo em outras coisas, né? De acordo com outros interesses, mas está sempre lá, né? Na minha prateleira, né? E sempre lembro dessa obra com grande carinho e sempre recomendo quando eu posso. Perfeito. Interessante esse comentário. Quando tu falas assim que é um texto que tem muito do Benedito Nunes e também como uma confrontação, eu já percebo no título do teu texto publicado no site, né, beneditonunes.org, né, passagens entre a Amazônia e a Floresta Negra, né, mostrando já que do que está se tratando aqui na Passagem para o Poético, e aí eu concordo muito, não é uma dissertação analítica, né, conceitual. Parece que o compromisso do Benedito Nunes é em exercer mesmo aquilo que se aprendeu com Heidegger, né, e com os elementos que ele tinha na época. Isso é muito importante destacar, o que tu disseste, porque o estudo é contínuo, né? E vai se publicando novas coisas e novos elementos, né? Novos textos. Recentemente, não tão já recentemente, quase 10 anos, os Cadernos Negros, né? Para o debate sobre a relação entre Heidegger e nazismo, né? Já intensifica essas discussões e naquela época não se tinha exatamente todos esses documentos publicados. Mas já que toquei nesse assunto, né? Esse é um assunto importante, todo mundo quer saber porque é o ponto mais polêmico, etc. Eu sei que, por exemplo, no fim do texto da Passagem para o Poético, o Benedito Nunes, ele e mostrando exatamente isso que estás falando, como ele tem essa criatividade, ele faz uma citação do Paul Celan, né? E quase assim que mostrando a possibilidade de se pensar a filosofia do Heidegger para muito além da polêmica, né? Da polêmica da filiação ao partido e mostrando como o Paul Celan, como um filósofo e sofreu consequências do nazismo, consegue lidar com
a ideia de lugar, né, de utopia, etc. Posso até ler aqui a passagem, se eu achar aqui, mas o que eu queria saber era sobre isso, quer dizer, Vu, acha que dá para se pensar com o Heidegger ao mesmo tempo que contra ele, né? E conseguir desenvolver um tipo de pensamento original. Me parece que o Bené fez isso mesmo, né? E como filósofo, grande filósofo que tu és, de quem na verdade eu sou o grande admirador, dos teus textos, dos teus livros, como é possível fazer esse desenvolvimento filosófico e conseguir ser original e lidar com os graves problemas políticos, ideológicos que eventualmente um pensador, um tema traz? Como tu consegues fazer isso? Como isso é possível, né? Por exemplo, eu tenho estudado Agamben, né, um filósofo com posições muito problemáticas em relação ao Covid-19, a pandemia. Como tu consegues fazer isso? Uhum. Bom, são vários assuntos. Eu vou começar do começo, porque depois a gente vai tocar em termos mais espinhosos, né? E o começo é o título do texto que eu escrevi, né, Entre a Amazônia e a Floresta Negra, justamente pensando um pouco essa ideia do topos, né, do lugar, né? E aí trata-se disso, né, de situar também, né, a coisa no lugar, né, a discussão no lugar. E, de fato, há algo que pertence à Floresta Negra, que é assim irrecusável, né? Quer dizer, tem um estilo, tem conceitos, tem toda uma conceitualidade característica da Floresta Negra, mas tem todo um outro universo que tem a ver com a linguagem mais poética do Benedito, né? Vamos dizer assim, a linguagem poética do Benedito consegue de alguma maneira trazer para o leitor uma experiência da língua portuguesa, né? Língua portuguesa no Brasil. Quer dizer, ou mais especificamente ainda, em alguns textos, né? O que se fala no Pará, né? Quer dizer, o que é isso, né? Por que essa importância, né? Porque não é possível a gente refletir sobre algo sem pensar o topos como uma referência, né, como um lugar a partir do qual as coisas são auridas, as questões, né, o sentido, e em relação ao qual as coisas retornam, né? As coisas só vão e retornam se tiver um lugar, né? Se não tiver isso, trata-se sempre um mais do mesmo, né? Que é o que o Heidegger chama de vontade ou vontade de poder, niilismo, né? Na interpretação do Heidegger, de Nietzsche e de Jung. Então, trata-se disso, né? A única forma, talvez, da gente quebrar, ao menos momentaneamente, ou ter espaços de respiro frente à massificação que a técnica nos impõe, né? É prestar atenção na composição do sentido, como o sentido se compõe e como que nós lidamos com isso, como que nós cuidamos disso de certa forma, né? E aí, por isso, a Amazônia é a Floresta Negra, quer dizer, a nossa discussão é de um filósofo paraense, a nossa discussão é de uma filosofia situada, é uma discussão que, de alguma maneira, tenta entender como que pensadores cometem as suas falhas, como Heidegger, como que as pessoas leem isso, né, como o Benedito faz, como que é possível traduzir termos que aparentemente surgiram para um determinado contexto e nós conseguimos revitalizar isso em outros contextos, né? E aí pensar uma hermenêutica em que as nossas metáforas não são as metáforas da Floresta Negra, mas são as metáforas do norte, são as metáforas do sertão, são as metáforas, né, sei lá, né, das diversas regiões do Brasil. Então, são essas metáforas que aparecem aí, né? Eu penso um pouco, por exemplo, no Guimarães Rosa, né, que é frequentemente citado, né, nas relações com a hermenêutica, mas diversos outros, né? Então, eu acho que essas relações, elas são fundamentais
nesse sentido. Então, quando eu pensei no título, eu pensei um pouco isso, né? Quer dizer, não se trata de eu escrever um texto sobre o Heidegger, porque isso eu já fiz em outras ocasiões. Mas também escrever sobre Benedito significa escrever também sobre uma certa tensão e uma certa ponte também, uma certa travessia, né? Que é entre isso, o fato de que nós, num mundo, num país, né, colonizado, de alguma maneira nós temos sempre, desde o início, essa tarefa, né, bilíngue, né, linguística, que é de sempre ter que dominar outras línguas além da nossa, né? A gente não, né? E assim, a gente tem que dominar essas línguas para poder ter uma interlocução, mas não significa uma submissão a essas línguas, mas experimentar entre essas línguas, né? Experimentar algo que não funciona apenas para o português, nem funciona apenas para o alemão, mas são coisas que se colocam entre isso, né? Então, acho que foi um pouco isso que eu tentei pensar no título. E que eu acho que, de alguma forma, o Benedito ele traz essa ideia, nem sempre ele problematiza isso, mas a própria forma dele se expressar, a própria, né, a construção do texto dele já traz isso, né? Quer dizer, em momento algum, ele abdica do português para apenas expressar o alemão, né? Para apenas expressar o Heidegger. Não se trata disso. Trata-se de pensar, né, justamente construir um pensamento que tem por né, conteúdo, por tema, o Heidegger, ou né, a filosofia, ou a poesia, né, ou né, a relação entre as coisas, mas pensando a partir da experiência da nossa língua, né? Então, acho que isso é fundamental e é por isso que, de alguma forma, não é a única obra que faz isso em língua portuguesa, obviamente, né? Mas é uma obra que eu sempre me refiro justamente porque eu acho que é um dos momentos em que isso tá bastante claro, né? Tá bastante forte, assim, premente, né? Em quem lê, né? A coisa. Bom, o Heidegger é um daqueles casos complicados na história da filosofia, assim como Agamben, assim como vários outros, né? E, de fato, quando o Heidegger, quando o Benedito escreve, né, Passagem para o Poético, é um momento em que há algumas controvérsias, né, sobre o nazismo. Vamos pensar a década de 80 como a década em que o Victor Farias, né, escreve, né, o seu livro sobre Heidegger e nazismo, né, e tem várias outras obras naquele momento também, mas tratava-se naquela época de uma coleta de informações, às vezes, muito secundárias, né? Às vezes, bom, o que o Jaspers falou, o que a esposa de tal filósofo falou, qualquer coisa assim. Então, era uma coleta meio que pelo pano de fundo, né, do que aconteceu e obviamente, nisso, as coisas, elas trazem muito essa questão, né, da vericidade, enfim, da veracidade, né? Bom, confiamos nessa fonte, né, ou não, ou o que isso significa exatamente. E as coisas começam a adquirir um grau de exatidão, de precisão maior com as publicações dos Cadernos Negros, né? E aí o que acontece é o seguinte, né? Aí nós temos uma diferença em relação às especulações que haviam anteriormente a partir dessas fontes documentais secundárias, né? Ou, né, a leitura de determinadas passagens das obras do Heidegger, né, a seleção muito específica de alguns trechos, especialmente nas contribuições ou introdução à metafísica, né? Então tem umas obras que elas foram, né, bastante o centro de discussões, né? O discurso do reitorado, né? Coisas assim. E aí, mas o que acontece é que, principalmente, assim, pelo menos essa é a minha leitura da coisa, até a publicação dos Cadernos Negros, essas teorias, elas ainda têm um viés muito especulativo de tentar
unificar, né, todo, né, o pensamento do Heidegger a partir do nazismo, né, ou de forçar uma generalização, né? Por exemplo, a virada foi ocasionada pela adesão ao nacionalsocialismo ou qualquer coisa do seguinte tipo, né? Então, são teses muito fortes e são teses que partem de generalizações assim que não dava para confiar plenamente, né? Mas a publicação dos Cadernos Negros, aí a coisa fica muito mais complicada. Por quê? Porque aí, de fato, há afirmações do Heidegger que são muito, assim, muito difíceis de serem aceitas por qualquer pessoa em sã consciência, né? São afirmações assim que têm que ser rejeitadas, né? Por qualquer pessoa. E, por outro lado, você tem um corpo filosófico dos mais interessantes e que, em princípio, seria contrário a essas afirmações, né? Digamos assim, que a maior crítica do Heidegger poderia vir dele mesmo, da obra dele. A gente poderia tranquilamente utilizar diversos momentos, se há fragmentos, né? Se há trechos, se há frases bastante polêmicas e infelizes do Heidegger, para dizer o mínimo, né? Assim, para ser um pouco elegante com a situação, há muitos outros, há infinitos outros que seriam frontalmente contrários, né, a essas afirmações. Né? A gente pode encontrar em Seritempo, a gente pode encontrar em diversas obras do Heidegger afirmações que rejeitam completamente, né, que se posicionariam contrariamente àquelas que ficaram salientes após a publicação dos Cadernos Negros. Né? E aí, trata-se disso. Bom, o que nós fazemos, que é o caso do Agamben também, né? O que nós fazemos com um teórico cuja a totalidade da obra nos aponta para uma direção, mas que por decisões infelizes, por decisões equivocadas, né, nós temos né, o autor cai em descrédito, a filosofia dele cai em descrédito, né? E aí é preciso pensar um pouco, né, como que nós lidamos com todo esse processo. Eu acredito que, pelo menos em relação ao Heidegger, não vejo as pessoas comprando inteiramente a filosofia do Heidegger, né? E tentando defender completamente a filosofia do Heidegger. Me parece, assim, tendo acompanhado as repercussões, né, dos Cadernos Negros, os comentários têm sido bastante lúcidos em destacar a importância do Heidegger no cenário da filosofia do século XX, né, e seus desdobramentos, e, ao mesmo tempo, de apontar as falhas e as vicissitudes, né, que estão estampadas principalmente nos Cadernos Negros. Né? Então, não são tantos trechos assim, mas aqueles que tem são bem problemáticos. Só para dar um exemplo, né, lá nos Cadernos Negros, nós temos lá nos Cadernos Negros, nós temos um termo que aparece nas contribuições da filosofia e na meditação, né? Nas meditações, que é meditação, né? Meditação e meditação, Bezinum, que é o termo maquinação. Esse é um termo muito importante na década de 30, porque é um dos protoconceitos que enfim, será desdobrado à exaustão, depois esse termo até desaparece, mas ele é o germe do problema da técnica. É claro, o problema da técnica já aparece nessas obras, mas de uma maneira ainda incipiente, ainda não com a força que vai aparecer lá em A Questão da Técnica, né? Na pergunta sobre a técnica. Ainda não é exatamente aquela elaboração. Mas, então, a gente pode fazer uma linha do tempo tranquila entre maquinação e vivência e o problema da técnica, tá bom? Lá de 50 e tantos. Então, é isso. Só que o termo maquinação, ele traz a ideia do cálculo,
que nós sabemos lá na pergunta sobre a técnica o que isso significa, né? As coisas elas são planificadas, né? O ente ele é explorado porque o ente ele não possui mais a possibilidade de restar nele mesmo, de permanecer nele mesmo, mas a totalidade do ente é mobilizada para a exploração e, portanto, mobilizar para a exploração significa, né, usá-lo de uma maneira calculativa. Isso serve para tal coisa, carvão serve para tal coisa, né? O solo serve para tal coisa. E é isso, né? Nós não temos a capacidade de nos relacionarmos com os entes, deixando que eles sejam o que eles são apenas, né? Como o poeta faz, né? E o poeta descreve isso, o poeta elabora, né? Esse restar do ente nele mesmo, mas não, nós sempre já mobilizamos os entes para produção de alguma coisa, né, para exploração. Bom, essa ideia está lá na década de 30 com vários conceitos, mas um dos conceitos é o conceito de maquinação. E aí, nos cadernos, tudo bem por enquanto, mas nos cadernos negros, o Heidegger, né, relaciona a ideia de cálculo e maquinação aos judeus. Diz que os judeus são um dos povos, né, se caracterizam por isso. Bom, daí como é que fica a situação, né, para interpretar isso? Porque sem os cadernos negros, bom, vamos deixar a coisa da seguinte forma. Isso não invalida a crítica que o Heidegger faz sobre o conceito de maquinação e sobre a técnica. Né? É preciso ter um pouco de cuidado com isso. Né? Isso não significa também que o conceito de maquinação e a técnica seja que nós devamos aceitar a aplicação disso ao povo judeu. Obviamente, isso é ridículo. Né? Obviamente, isso é algo que nós devemos não apenas não aceitar, dizer que é falso, né? Mas rejeitar veementemente. Né? Não se trata disso. Né? É um erro. Né? É preconceito, no final das contas. Né? Não há filosofia que justifique isso. Mas, enfim, há essa associação. O que acontece? Né? Há, muitas vezes, a ideia de que, bom, é preciso, então, desqualificar completamente a filosofia de tal autor se ele faz isso. E aí, o que a gente perderia com isso seria um arcabouço interessantíssimo e quase único na história da filosofia que combate uma série de elementos cotidianos que nos são perniciosos, que impedem o nosso pensamento. Né? A filosofia do Heidegger é uma das teorias mais vigorosas para a gente questionar, né, a forma impessoal com a qual nós nos relacionamos né, uns com os outros no nosso cotidiano, o consumismo, né, a incapacidade de pensar, né, a perda do lugar do pensamento no mundo contemporâneo, né, a hegemonia que as ciências, ou certo tipo de ciência, né, ocupa cotidianamente em detrimento de outros saberes. A filosofia do Heidegger é um dos exemplos mais gritantes, se não for o mais gritante, que defende a pluralidade dos saberes. Quer dizer, existe saber de diversas formas, não apenas a ciência. O sujeito que, né, o marceneiro, ele exerce um tipo de saber, o sujeito que age de uma maneira justa tem um certo tipo de saber, né? O saber da filosofia é outro tipo de saber, a poesia, a elaboração através da arte denota também uma certa compreensão do mundo que não aparece em nenhumas outras formas de elaboração, em outras formas de elaboração. Então, em Heidegger nós temos um pluralismo ontológico, né? Vamos dizer assim, dos modos de ser. E isso é fundamental. Então, não dá para, a partir, né, dessas frases, né, que têm que ser rejeitadas e tudo mais, né, rejeitar também uma forma de pensamento que nos ajuda a fazer uma crítica no nosso presente, crítica no nosso mundo. Né? Isso não significa, obviamente, né, aceitar essas afirmações. Né? Essas afirmações têm que ser contextualizadas, elas têm que ser ditas
naquilo que elas têm de falsas, de perniciosas, né? E apontar o Heidegger como alguém que foi preconceituoso, como alguém que, naquele momento, não elaborou apenas conceitos, mas, naquele momento, deixou transparecer, né, o preconceito da época, né, de certa parte do povo alemão, né, vamos dizer assim, né, do Stimmung da época, né, da maioria do povo alemão, né, que optou pela adesão ao nacionalsocialismo, mas tem muita nuance aí, né? Me parece que, nesse sentido, por exemplo, Heidegger também ele critica o nacionalsocialismo. E ele não, por exemplo, a abordagem dele dos judeus não é exatamente a abordagem do nacionalsocialismo, porque a abordagem do Heidegger não é sobre raça, né? A abordagem do nacionalsocialismo é sobre a raça. E aí eu acho que tem um texto do Escudeiro muito interessante, né? Que ele faz um apanhado dos cadernos negros e ele diz, bom, vamos dizer que o Heidegger, né, não é exatamente um antissemita no sentido de que é aquele que segue o nazismo, né? Porque o nazismo, o antissemitismo do nacionalsocialismo é um antissemitismo orientado pelo tema da raça. Mas é um antijudaísmo, segundo o Escudeiro, né? Ou seja, ele partilhava já desse imaginário, né? Esse imaginário que falava sobre o povo alemão, né? De uma maneira depreciativa, e ele internaliza muitas dessas coisas, né? Infelizmente, né? É isso. E aí, né, nesses casos, não sei se tem uma forma muito adequada da gente lidar com isso, né? Eu acredito que, especialmente no Brasil, né, acredito que ainda muitas vezes o pesquisador ele não consegue se distanciar do autor que ele está estudando. E muitas vezes tem essa coisa do autor, inclusive, né? Tal pesquisador especialista em tal autor. E eu acho que tem que ter esse distanciamento, né? Você pesquisa uma questão, você tem que pesquisar, né, algo que te motiva, e esse autor, né, ou esses autores, eles não são uma espécie de ideal ou um espelho de quem você é, né? Você conversa com eles, e como em toda conversa, você aceita algumas coisas, você rejeita outras, sabe? Então, eu tomaria a obra do Heidegger, talvez a obra do Agamben, né? Você pode até falar um pouco sobre isso também, quais são as suas impressões, né? Mas mais ou menos nesse sentido, né? Eu acho que tem coisa que é muito importante e que não vale a pena a gente simplesmente abandonar, né? Eu acho que, né, a historicidade, a ideia do ser a partir da noção de abertura, né? O reconhecimento da pluralidade ontológica, né? E inúmeras outras coisas, né? A abordagem que o Heidegger, né, pelo menos sinaliza em relação à arte, à poesia, a recontextualização do papel da ciência no nosso mundo. Acho que tem muita coisa importante aí e que o Heidegger nos ensina através da sua obra, que não dá para simplesmente desaparecer, né, por causa dessas afirmações aí, né? Há que se rejeitar essas afirmações, há que se criticar, né, veementemente isso, né? Mas não é possível também, né, descuidar né, um corpo intelectual que é bastante importante para a nossa época, né? Não sei o que você pensa sobre isso, se quiser falar Perfeito. também. Não, concordo. E se esquecer, por exemplo, de como o Heidegger foi um aluno de um dos maiores filósofos contemporâneos judeus, né? Edmund Husserl, e como alguém que já antes da sua filiação já tinha desenvolvido a monumental obra filosófica Ser e Tempo, né? Então acho que é preciso cuidado, e lembrei agora do artigo do professor Edgar Lira, em que ele faz uma citação, acho que da Bárbara Cassan, posso estar errado,
faz uma citação da Bárbara Cassan, em que ela fala exatamente isso, assim, que tu disseste, como nós rejeitamos o nazismo, o Heidegger nazista, mas temos a filosofia dele como uma questão, né? Uma questão que a gente vai tentar respondê-la e pode concordar e rejeitar completamente, se for o caso. Eu fiz essa pergunta espinhosa, né? E acho que é importante, acho que é importante a gente passar por isso, porque parece que o Benedito Nunes entende isso bem e desenvolve aquilo que interessa a ele, né? A pensar. Especialmente, aí retomando o título do teu artigo, a questão ambiental, né? A problemática em torno da Amazônia, né? Não que Benedito Nunes tenha feito isso de uma maneira que possa ser considerado assim, olha como há uma centralidade da questão regional. Muitas vezes isso aparece até muito sutilmente, mas eu fiz essa pergunta porque Vu, tu és um filósofo do Sul e que estudou um filósofo nortista e que por isso mesmo eu acredito consegues compreender melhor com esse distanciamento. Não é tão grande porque são todos brasileiros, mas com esse distanciamento, especialmente de um pensador que por muito tempo ficou isolado junto com a sua cidade do resto do país, que é o caso histórico de Belém. Lembrando-se que a estrada Belém-Brasília só vai ocorrer nos anos 60, né? E nós continuamos isolados do resto do país em muitos sentidos, né? Mas eu fiz essa pergunta porque eu acho que tu tens mais condição, então, de perceber essa singularidade, essa localidade, já que a gente está falando de topos, né? Essa localidade do Bené, vou chamar ele assim, do Bené, quando se pensa o Heidegger a partir da poesia, né? E aí eu lembrei de outra coisa, nós estamos no centenário da Semana de Arte Moderna em São Paulo, né? E como o Benedito Nunes faz parte de um movimento também modernista, mais nortista, né? E, claro, mais tardio do que ocorreu em São Paulo, né? Há 100 anos atrás, junto com ele, junto com ele, Maria Silva Nunes, né? Sua esposa, e outros e poetas como Max Martins, né? Mário Faustino. O que eu quero dizer é que eu vejo que tu consegues perceber essa singularidade de alguém que tem o desafio de canibalizar, usando um termo modernista, canibalizar uma filosofia alemã, uma tradição europeia filosófica, né? Canibalizar os próprios acontecimentos da Semana de Arte Moderna em São Paulo, né? O que é o Sul para a gente, o Sudeste para a gente do Brasil, e pensar sem se esquecer dessa problemática que é mais do que polêmica, né? Que é a problemática política do Heidegger, da sua filiação em 33, se eu não estou enganado, canibalizar isso e pensar a sua localidade, a natureza, a natureza que era muito cara a ele, e pensar a poesia e com um estilo também que por muitas vezes é poético, né? Sem perder o rigor filosófico. Isso aparece, por exemplo, no final do livro, né? Achei o trecho aqui, o Passagem para o Poético, se me permitires ler aqui rapidinho. Claro. É o tempo também que eu te deixo descansar, tens falado bastante. Eu estou te provocando a falar um monte de coisa, né? Como é importante a gente tratar disso, né? Aqui, por exemplo, já no final do livro, né? Ele coloca assim, o Benedito Nunes, acho que isso bem no finalzinho, página 293 da edição antiga ainda da Passagem Poética, que saiu pela editora Ática, né? A topologia do ser que se completa na utopia do retorno à terra natal é uma metafórica, né? Aí coloca a metafórica em itálico. Confirma-o
o pensamento de outro poeta da poesia, Paul Celan, vítima do nazismo, que levou ao canto a lírica moderna em língua alemã após a década de 50 e com quem Heidegger parece não ter dialogado. A dilaceração do tempo de maior carência, quando proclamou que todo poema é um lugar, e como lugar, por aquilo que nele se passa, o topos utópico de uma busca. Aí faz uma citação do Porcelana, entre aspas. A procura do lugar, certamente. Mas à luz do que se busca? À luz da utopia. Aí utopia está escrito com um hífen, né? A partícula privativa, né? Hífen, utopia. E continua a citação de Celan. E o homem? E a criatura? Nessa mesma luz. Fecha aspas. Aí ele continua agora, o Bené. Nos tropos e metáforas anuncia-se a procura de um lugar para os humanos, da morada terrestre habitável, isto é, construída na correspondência entre o homem e o ser, predelineada na existência e que está sempre em jogo na finitude do Dasein, do ser aí. Então, eu vejo assim, é sutil, né? Mas como o Benedito Nunes está pensando que o Heidegger pode nos provocar a lidar com o pensamento, com a tarefa do pensamento, né? A partir de uma localidade que não significa exatamente um retorno a uma terra natal, no sentido mais pejorativo do que seria uma visão romântica disso, e que possa estar associada a algum tipo de filosofia protofascista, alemã, né, do início do século XX, né? Supostamente romântica, né? Isso também é problemático, né? Relacionar assim, o romantismo e o nazismo não simplesmente. Apesar de haver, sim, relações. Mas, como ele diz, é uma metafórica, porque também se pode pensar essa topologia do ser com uma utopia, né? Com uma utopia. E aí ele associando a um filósofo vítima do nazismo, Paul Celan. Então eu fico pensando assim, como é incrível essa capacidade de se estar no Equador, norte de um país periférico, na periferia do capitalismo, como tu citaste ainda há pouco, colonizado, né, num país que foi colônia e que sofre ainda um neocolonialismo, e tentar canibalizar essas tradições, pensando de uma maneira muito própria, sabe? Então eu tento perceber assim como isso aparece também na produção, nas outras produções do Benedito Nunes, na própria preocupação dele, citaste não só a Amazônia, mas também o sertão, a preocupação dele com Guimarães Rosa, a Rosa que é de Rosa. Lembro que dei esse livro de presente ao professor Roden uma vez lá na Unicinos, no Rio Grande do Sul. E como isso acaba me levando para um questionamento para ti, professor Vu, filósofo. Como é possível, então, a partir do Brasil, sabendo de toda a nossa singularidade, nossa localidade, nosso topos, fazer uma filosofia brasileira, sabe? Que, inegavelmente, isso o próprio Henrique Dussel diz, né? Não tem como a gente negar não tem como a gente deixar de ser dialético e negar a tradição europeia. Mas como é possível e como é que tu pensas que é possível fazer uma filosofia brasileira e que de jeito nenhum é uma mera descrição da filosofia europeia, uma dissertação da filosofia europeia, né? E, por outro lado, de jeito nenhum, porque nem se quiséssemos conseguiríamos fazer, porque seria completamente antidialético ou anti-hermenêutico filosófico, nas lições do Gadamer, fazer uma filosofia que esquecesse, né, a tradição aí greco, latino, hebraico, cristã, né? Como é que tu consegues, como é que tu enxergas isso? Tu vês isso na tua produção filosófica? O que há de brasileiro nisso? Sabendo, por exemplo, que
que a ideia de brasilidade é problemática, né? Então, nós Uhum. somos todos descendentes indígenas, população negra escravizada, imigrantes, como é o teu caso, Uhum. né? Uhum. Também é o meu, né? Então, como é que Uhum. isso produz? Então, uma ótima questão. Isso vai passar pelo tema da colonização, né? E aí eu tenho trabalhado também com esses temas mais frequentemente, né? Mais recentemente, com um pouco mais de vigor, né? É, hum, por exemplo, há alguns anos atrás eu escrevi um texto sobre a universidade. Esse texto foi publicado em língua inglesa numa coletânea, num volume sobre hermenêutica e filosofia da educação, qualquer coisa assim, eu não lembro mais o título, né? Mas está lá no meu currículo em um lugar, mas o importante é o seguinte, né? Como que na preparação para a escrita daquele texto sobre a universidade, eu dei uma olhada, principalmente nas referências da universidade, né? A filosofia sobre a universidade. E aí você sempre retorna para os mesmos autores, ou gira em torno deles, né? Humboldt, Jaspers, Habermas, e acaba voltando sempre, quase sempre para esses referenciais, porque são referenciais importantes, produziram muita coisa e disseram muita coisa interessante. E aí, só que na ocasião eu não estava interessado nisso, porque a nossa universidade é muito diferente da universidade europeia. Esse é um ponto-chave. Quer dizer, é uma universidade que é acessível, pelo menos desde o princípio, de uma maneira gratuita para, né, a integridade da população. Né? Em geral, não é assim que funciona nos outros países, certo? Quer dizer, a pessoa não apenas não tem um acesso gratuito, mas ainda recebe bolsa do governo. Quer dizer, isso daí quebra a cabeça, né, de um europeu, muitas vezes, quebra a cabeça de um estadunidense, né? Eles não entendem como que isso funciona. Porque, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a pessoa passa a vida inteira, os pais passam a vida inteira economizando para colocar o filho numa universidade, o filho, a filha numa universidade e pagar toda a trajetória. Nós temos isso. E alguns países têm, mas não com essas proporções. A gente tem uma proporção de um continente, né? E aí a coisa é muito interessante, né? Tão diversa. E aí essa foi um dos momentos assim que eu acho que tem um tema, embora não seja necessariamente, obviamente isso transparece, apesar do meu texto ser em inglês, obviamente isso transparece através da própria escrita também, mas é uma forma de diálogo, né? Uma forma de alcançar um certo público, porque senão não escreveria em inglês, mas por outro lado trazendo questões nossas, né? Que essas pessoas não teriam acesso, talvez, né? Então, eu acho que foi um dos momentos interessantes, assim, pensando na minha própria trajetória, que busquei trabalhar isso. No ano passado também, eu escrevi um artigo, e vai sair numa coletânea nesse ano também, né, lá no exterior, também um artigo em inglês, falando da questão da tradução e falando, né, como que, assim, um dos pontos do artigo é como que a tradução nos países, a tradução em geral, assim, né, quase próximo da interpretação, né? Em países periféricos, em países colonizados e tudo mais, como que a tradução funciona de uma maneira diferente, né? Como que nós, desde o início, já somos obrigados, já temos, entre mil aspas, um déficit, né? Mas que também é uma vantagem, né? Que é de ter que lidar com outras línguas desde o início. Senão você não arranja trabalho, senão você não consegue se comunicar, senão você não... Né? As coisas já são complicadas para aquele que vive num mundo colonizado. Ele já tem esse setback desde o início, né? Já tem essa desvantagem desde o início. Então, é isso. O nosso país é uma loucura de línguas, é uma Babel. Mas isso também é interessante, justamente porque nós temos formas diferentes de nos relacionarmos com a linguagem justamente por causa disso. Ou em todo o país periférico, né, que a gente incorpora elementos dos outros países
transforma, né, nesse processo, né, de canibalismo, né, transformamos isso e viram coisas inesperadas, né? É só dar uma olhada na cultura né, contemporânea, na música, nas diversas manifestações, teatro, cinema, para ver como que a coisa fica interessante, né? E é justamente um tempero brasileiro isso, né? Muito característico, assim, ou dos países colonizados, mas especialmente no Brasil, porque tem alguma coisa, né, muito própria que o brasileiro faz aí, né? E muito característica nossa, né? Que não é uma característica muito fácil de ser identificada, né? Não é a característica de uma pele, não é a característica, né, de uma certa forma de falar ou a característica de uma localidade, mas é uma característica muito sui generis, né? Essa transformação e recepção e articulação transformativa de elementos do globo inteiro, né? Como que a gente imediatamente já acolhe, entre mil aspas, né, tudo isso, né, uma manifestação do outro lado do mundo, e já torna brasileiro, né, a coisa, né, já com um sotaque brasileiro e com uma cor brasileira, né, um ritmo brasileiro, né, tudo que vem. E aí é um pouco isso. Então, nesse artigo que deve sair esse ano, né, esse capítulo de livro, eu tematizei um pouco isso, né? Como que é peculiar a forma como a gente se relaciona com a linguagem, porque desde o início a gente está exposto a várias linguagens, né? E aí essas linguagens, elas implicam em formas diferentes da gente se exprimir no mundo, de articular sentido no mundo, quer a gente queira, quer não depende da gente isso, já é assim. Quer dizer, essas estruturas, né, elas já estão, de alguma maneira, funcionando na nossa cabeça, na nossa forma de se relacionar, né, e cada um encontra um jeito de combinar, né, todos esses elementos aí, né, de uma maneira única, né. Então, acho que o tema da decolonialidade, né, ou do pós-colonialismo, eu acho que, estranhamente, você mencionou o Dussel, né, mas talvez nem tão estranho assim, mas há um movimento que, de alguma maneira, encontra o Heidegger, que é um típico alemão, né? Mas aí o que acontece? A filosofia dele não é isso, né? Quando ele fala de topos, quando ele fala, por exemplo, do lugar, né, do espaço, da comunidade, não necessariamente a gente precisa pensar de uma maneira alemã, né? Porque trata-se disso, né? O que significa dizer que a obra de arte provoca, né, um conflito entre mundo e terra, e que, né, nesse conflito entre mundo e terra, né, está em jogo o mais decisivo de quem nós somos, que é de habitar ou não esse mundo, né? Habitar ou não essa terra, né? E qual a relação com a linguagem e tudo mais. Bom, isso independe, né? Independe. A gente não está falando da Alemanha. É claro que o Heidegger pode ter suas referências lá na Alemanha de Hölderlin e tudo mais, mas nos trata disso, né? Se for assim, a gente nunca vai estudar nada na universidade ou nunca vai estudar nada pensando no Brasil. A gente vai estudar só autores brasileiros. Não é assim que funciona, né? Quando a gente lê Platão, quando a gente lê Aristóteles, quando a gente, né, sei lá, lê Agamben ou qualquer outro filósofo, a gente está interessado nas nossas questões e como transformar isso, como que isso, de alguma maneira, pode gerar frutos, né, para o nosso pensamento, né, para questões que nos interessam. A gente não quer simplesmente reduplicar o pensamento dos outros, mas a gente está interessado em outras questões, né? E aí eu acho que esse ponto de encontro, né, entre pensar quem nós somos, mas ao mesmo tempo saber que nós estamos conectados, né, especialmente na época da tecnologia, com as diversas partes do mundo, pensar isso daí, pensar, por exemplo, que o Heidegger fala da atenção, né, para o lugar, da atenção do tipo específico de relação com o mundo, que é o habitar, né, é interessante, né? Porque isso faz muito sentido, porque nós desaprendemos a habitar, né? E isso independe da localidade onde a gente está, por causa de uma espécie de hegemonia
né, de massificação, né, que tem a ver com, pode ser nomeado de várias maneiras, capitalismo, técnica, né, várias coisas, né, mas há, sem sombra de dúvida, isso, né, há uma imposição que, na maior parte das vezes, né, recusa, ou, na maior parte das vezes, é nociva a certos tipos de relações, uma relação de habitar, uma relação de deixar as coisas serem tais como são, relações éticas, né, relação de comunidade. Então, tudo isso, sem sombra de dúvida, está ameaçado. Então, nesse sentido, Heidegger está certo, né? Então, acho que é um ponto de interlocução interessante, né? Pensar, né, questões decoloniais, né? Ao mesmo tempo que a gente pode se servir, né, de uma conceitualidade da hermenêutica, uma conceitualidade da fenomenologia. Eu acho que uma coisa não invalida a outra necessariamente, né? E eu acho que isso entra bem no espírito, né, da Semana da Arte Moderna, né? Eu acho que, né, é um dos legados assim duradouros, né? Perfeito. Vu, a gente já está se aproximando aqui, fizemos 1 hora de conversa. Será que dá tempo Fica à de eu fazer vontade, dá uma tempo, última sim. questão? Uma última Fica à questão? vontade, fica à vontade. Mas é uma questão sobre mais pessoal, assim, sobre ti. É, qual é o papel da arte, agora você específico, assim, música, poesia, literatura, no teu trabalho e no modo como lidas com o trabalho? Eu não sei se a pergunta faz muito sentido, deixa eu ver se eu melhoro. Eu, eu não sei se isso é um objeto de estudo como filósofo, assim, como investigador filosófico dessas da arte, mas eu sei também que isso tem uma função na tua vida, na existência, né? Como ser aí, né? Não só como profissional. Como é que é isso? Qual é a importância e qual é o papel da literatura, da poesia, da música na tua vida profissional, como professor, como pensador, filósofo? Bom, é uma pergunta muito difícil, né? Quando as perguntas viram pessoais, assim, a questão é mais difícil sempre de ser respondida por mim. Mas, assim, eu te diria que as minhas motivações filosóficas, antes mesmo de saber o que era filosofia, né, isso há muito tempo, elas sempre estiveram misturadas com os meus interesses na arte, né? Então, hum, sempre fui curioso assim para a riqueza dessa para a riqueza e para a pluralidade de coisas que o ser humano consegue realizar ao longo do tempo e em diversas partes do mundo, né? Tanto que uma das assim, no início, uma das minhas opções era fazer história, né? E aí, por, enfim, uma questão quase circunstancial, acabei optando pela filosofia, né? E não me arrependo de forma alguma. Mas acho que eu seria bastante feliz na história também. E, de alguma forma, é isso, né? Quer dizer, o que é entrar em contato com a história, se não também entrar em contato com essas diversas matizes, né? Quer dizer, essas diversas formas de ser no mundo. É essa relação que eu encontro, por exemplo, na filosofia do Heidegger, que é tão poderosa, né? De entender o nosso ser no mundo como essa abertura de possibilidades e que, por mais que o mundo seja de tal forma até agora, né, a gente não sabe como as coisas serão, né? A gente pode imaginar como as pessoas já imaginaram no passado, mas a gente pode, né, imaginar como as coisas serão daqui a um século, dois, mas isso está muito longe de como as coisas serão, né? Porque trata-se de possibilidades e de como as pessoas, naquele momento, vão lidar com as suas circunstâncias, né? E como elas vão enxergar possibilidades que para nós nem existiam, né? Então, acho que é um pouco por aí essa relação com a filosofia, né? E do ponto de vista assim da minha produção, do ponto de vista dos meus interesses, né? O Ricardo sabe disso, né? Do ponto de vista pessoal, a música é muito importante para mim, né? Então é necessário em algum momento né, que eu volte para o violão ou para a guitarra, né, ou para o canto, de alguma forma, né? Então essas coisas são bastante importantes.
mas elas são importantes para mim, e talvez seja só para mim, eu não sei para as outras pessoas como seriam, né? Elas, no momento que eu pratico um instrumento, por exemplo, eu sinto como se estivesse de novo, né, acordando determinadas partes da minha sensibilidade que estavam dormentes novamente. E eu acho que essa ideia é uma ideia que tem a ver com com a forma como eu encaro a arte em geral, né? Por exemplo, quando eu assisto um filme, essa semana eu fui assistir o Almodóvar, né, o Mais Paralelas, mas quando eu vejo um quadro ou de uma peça, enfim, né, seja lá o que for, uma escultura, a gente naquele momento está trabalhando alguma coisa que a gente nem lembrava que existia mais, né? Quer dizer, quando a gente vê uma escultura que nos sensibiliza de uma maneira, a gente nem sabia que podia ver tais detalhes numa escultura, ou que podia fazer tais reflexões, ou que podia, né, se emocionar de tal forma com um bloco de pedra, né? Algo que é inanimado, entre aspas, que está lá. Mas é isso, né? Então, eu acho que a arte e a filosofia, para mim, elas, de alguma maneira, elas têm a ver com a totalidade da minha vida, né? Minha existência. Né? Eu acho que a forma de eu criar, né? A forma de eu escrever textos, tem um pouco a ver com esse aspecto criativo, não necessariamente eu preciso fazer poesia quando escrevo, mas tem um pouco a ver, né, com essa ideia de que, bom, é preciso estar sempre atento para algumas coisas, né, deixar essa sensibilidade aberta para algumas coisas, para ter o que escrever, para ser motivado a escrever sobre tais e tais coisas, ou ver tal ângulo de discussão, ou ver tal aspecto que eu não percebia antes, né, e aí tanto na filosofia quanto na arte, trata-se disso, né? De perceber esses aspectos, né? De perceber, né? De perceber coisas que, né? Normalmente a gente acaba ficando muito anestesiado, né? E aí é o Heidegger novamente, dentre vários outros, né? Mas anestesiado por conta do que nós fazemos no nosso cotidiano, por conta da imposição do nosso mundo burocrático, técnico, né? Por conta do capitalismo, de várias outras coisas, né? Mas eu acho que eu encararia um pouco nessa direção aí, né? E eu diria que se eu não tivesse essa esse paralelo com a arte, né? Esse refúgio na arte, eu acho que a minha produção filosófica diminuiria. É claro que cada pessoa tem, né, enfim, aquilo que é a sua paixão, né? Eu acho que é um pouco por aí, a pessoa, né, necessita dessa paixão para alimentar outra paixão também, no caso. E no meu caso, né, pelo menos do ponto de vista profissional, né, assim, mais acadêmico, tem a filosofia e tem a arte, e de vez em quando, né, eu saio da hermenêutica mais fenomenológica, análise da percepção, análise, né, da compreensão, etc., e vou lá, discuto, né, música, discuto, né, cinema, discuto, né, qualquer outro conceito, né, relativo à arte, literatura, enfim, né, então sempre tento, eu acabo, né, para quem olha a minha produção vai ver esse zigue-zague muitas vezes, né, elementos, né, às vezes mais densos em Heidegger, né, um conceito, sei lá, transcendência em Heidegger, e às vezes uma discussão, né, sobre música em tal autor, ou poesia em tal autor, ou qualquer coisa assim, né? Mas eu acho que é um pouco por aí, né? Não sei como que você pensa essas questões também, se quiser falar, acho que seria interessante. Perfeito, não, penso assim também, acho que eu estava pensando numa coisa, né? Elaborar um artigo científico exige uma certa técnica retórica, né? Bem sabes disso, né? Eu aprendo lendo teu texto quando estou pensando nessas coisas, né? Assim, de imitação mesmo, de tentar emular assim o modo como tu argumentas nos teus textos, Vu. E eu sei que essa tarefa exige não só técnica, mas também uma dimensão poética. Eu não sei se tecnicamente eu estou certo falando assim, mas o que eu quero dizer assim, existe essa dimensão criativa mesmo, né? A criativa
saber escolher as palavras bom, isso não poderia surgir de outro lugar senão de uma experiência demorada, assim, para usar o Heidegger, de um demorar-se com a arte, assim. Parece que então a arte, e o Benedito Nunes ensina também isso, né? A arte é mesmo uma fonte de verdade nesse sentido, no sentido de que pode ensinar um modo de lidar mesmo com as questões mais técnicas, como a de elaboração de um artigo científico, né? Que mesmo nessa tipo de tarefa, que aparentemente não tem nada de artístico, mas a gente sabe das ambiguidades entre técnica, entre tecné e poiesia, a arte consegue fornecer não só como um objeto de estudo elementos, mas também como um ponto de formação. Acabei usando o termo romântico, né? Mas eu quero dizer assim, parece que como eu vou conseguir escrever alguma coisa se eu não tenho um passeio, passeio, eu usei esse termo propositalmente, com literatura, com cinema, se eu não sou capaz de saber enxergar, de ver um filme, né? Eu lembro, tem um amigo aqui em Belém, o Calbi Eric Monteiro, que ele me fala uma coisa assim que me marcou, que foi assim, olha, antes de ficar debatendo sobre filme, Ricardo, ele fala assim, é preciso saber assistir o filme. Quer dizer, saber se demorar sobre a obra de arte, mas não só como um mero deleite, né, como uma mera experiência estética, mas também como um lugar que a verdade surge, né? E essa verdade, de alguma maneira, aparece na profissão, né? Bom, eu não sei se faço isso bem, né? Mas certamente eu encontro isso no texto do professor Benedito Nunes, encontro nos teus textos, Ru, encontro nas tuas aulas. Então, eu acho que tem essa lição, né? Essa lição que a arte dá. Ela é realmente fonte de verdade nesse sentido. Eu não sei. Não, muito bacana, muito bacana. E é interessante, né? Porque assim, a arte ela envolve bastante disciplina, né? Vamos dizer assim. E aí, só que só a disciplina não faz a arte. Essa que é a questão, né? Mas também a arte ela não existe apenas na inspiração, né? Né? A gente tem várias inspirações durante o dia, mas materializar isso são outros 500, né? E aí a questão é essa, né? Eu acho que encontrar uma forma de talhar, né? Uma forma de manter a inspiração, né? Eu gosto muito dos exemplos. Bom, o exemplo que eu uso frequentemente é o Dostoiévski. É uma loucura aquilo, né? Porque a gente tem acesso, por exemplo, aos rascunhos do Dostoiévski, que eu acho que só ele entende aquilo, não tem como ler, não. Mas é uma maravilha porque você chega em alguma obra que para nós é bastante conhecida e tem vários rascunhos até lá e às vezes, mesmo no último rascunho, nem aparecem os personagens principais, não aparece com os nomes que tem e não aparece exatamente a trama principal. Isso vai surgir depois. Então, o que acontece? Eu entendo esse processo, né? Assim, eu tenho muito carinho por esse processo porque é algo que eu me identifico um pouco, né? Até mesmo na escrita, assim, é claro, sem me comparar ao Dostoiévski ou qualquer coisa assim. Mas até mesmo no processo de escrita de um artigo ou na composição de alguma coisa, dá para perceber que é importante reter a ideia principal e é importante, de alguma maneira, materializar isso, pelo menos esboçar isso, ou qualquer coisa, né? Estruturar isso. Mas é importante também que o outro lado, que é o lado mais de talhar, de dar refinamento, também exista, né? E aí eu acho que é uma coisa interessante para a gente pensar na própria ideia que você falou da tecné ou da poiesis, né? Quer dizer, não existe o marceneiro produzindo a mesa de uma maneira grosseira, mas também não existe só técnica, senão a mesa sai grosseira.
né? Porque tem que ter uma imagem onde ele quer chegar e ser capaz de talhar e refinar a coisa, né? Tem que lixar, tem que fazer uma série de coisas que só ele sabe. E aí eu penso um pouco nessa direção também, né? Que trata-se não se trata apenas de técnica, né? Mas também não é deixar de lado a técnica. Não é só inspiração, mas também tem que ter alguma inspiração e ter que reter pelo tempo suficiente, assim, para você conseguir elaborar isso, né? Porque quando você está trabalhando, pelo menos eu faço isso, né? Quando eu estou trabalhando tecnicamente, vamos dizer isso, assim, né? Quando eu estou examinando concordância verbal no meu texto para fazer uma revisão, eu não estou pensando em conceitos, não tem como. Eu não consigo fazer as duas coisas, né? E no momento que eu estou escrevendo sobre conceitos, eu não vou ficar fazendo revisão gramatical, né? Porque senão já perco a ideia rápido, né? Então, eu acho que isso pode acontecer frequentemente com outras pessoas, né? Pelo menos para mim funciona dessa maneira. Eu acho que por isso que esse equilíbrio que o Benedito faz, né? A gente sai do Passagem para o Poético, vai para os textos sobre poesia dele, você sempre encontra o Benedito lá, né? Porque sempre tem algum elemento poético lá, tem algo inesperado e que é muito característico do Benedito naquele tipo de texto, né? Então, eu acho que é um pouco por aí, né? Maravilhoso. Muito obrigado. Muito obrigado pela conversa de hoje. Nada, que isso, Ricardo. Foi um prazer conversar, né? Conversar sobre o Benedito, sobre, enfim, vários temas em comum também, né? E vamos continuar a discussão em outro momento, né? Sempre estou à disposição aí. Tá bem. Muito obrigado. Espero te reencontrar assim que for possível. Encerrar a pandemia. Com certeza estaremos, com certeza vou te encontrar em breve. Talvez, né, muito em breve. Vamos combinar as coisas. Claro. Um abraço. Legal, muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.